vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Que é isso que você tá tomando? Um suco novo de tangerina, quer experimentar? Eu não, deve ter muito aromatizante. Não tem, amor, é natural. Certeza que tem açúcar. Amor, não tem. Experimenta. Deve estar cheio de corante. Amor, isso aqui é tangerina, pocã, mexerica mesmo. Não tem aromatizante, não tem corante, não tem açúcar. Não tem mesmo? Não tem, amor, é super bom. Ah, então eu quero. Não tem. Experimente o novo Fruits Tangerina. O autêntico sabor de tangerina, pocã, mexerica mesmo. Mais um lançamento super bom. Boa tarde, ótima quinta-feira. O NT Sul deste feriadão de 7 de setembro está no ar. Seja muito bem-vindo. Foi em 7 de setembro de 1822 que Dom Pedro I rompeu ligações com Portugal e o Brasil passou a ter a sua independência. Sobre o famoso Grito do Ipiranga, independência ou morte, não há certeza, do ponto de vista histórico, de que ele tenha ocorrido. O fato é que, a partir daquele dia, o Brasil começou a escrever uma nova história. Passados quase 200 anos, no dia dos tradicionais desfiles de 7 de setembro, o que significa a independência do país? E qual o significado da pátria para os cidadãos brasileiros? O NT Sul deste feriado apresenta personagens que dedicaram e dedicam a vida pelo nome do país. Nos últimos 6 anos, uma cachoeirense tem se revelado para o mundo como o talento da canoagem. Bruna Vitória Rodrigues Domingues, de 19 anos de idade, é referência para jovens, tem orgulho de suas origens e exalta um sentimento quase esquecido por muitos brasileiros e ignorado por boa parte dos jovens: o patriotismo. Uma jovem mãe de 19 anos de idade olhando com carinho para a filha, Bruna e Isabelle. Esse tipo de cena se repete somente a cada 4 meses, ou quando o trabalho permite. E a motivação maior para o trabalho é a pequena, hoje com 3 anos de idade. O trabalho que a Bruna abraçou é a canoagem, e dele ela tira o sustento e também extrai troféus, medalhas, sorrisos, lágrimas, muita emoção e também admiração. Atualmente ela mora em Curitiba, onde integra o seleto grupo de atletas da Seleção Brasileira de Canoagem. Sempre leva o nome de Cachoeira do Sul por onde vai. Ela tem orgulho de sua origem, de como tudo começou junto ao Rio Jacuí e dos amigos da Associação Cachoeirense de Canoagem e Ecologia, sua segunda família, para onde sempre retorna. O Rio Jacuí é minha mãe d'água, que eu falo, né? Que eu sou filha d'água. Eu nasci aqui, perto do rio, na Cristo Rei. Sempre estive acampada na prainha. E a canoagem é minha vida agora, é minha segunda família. Eu falo sempre que a CSEC, o pessoal, são minha segunda família. O Júnior é meu pai, o Ralf é meu irmão mais velho, o meu treinador, né, Ralf. Então, a minha relação com isso aqui já é família, já é de mim, já é eu aqui. É contemplando o Rio Jacuí que a Bruna retorna no tempo e lembra da adolescente de 11 anos de idade que gostava de futebol, corrida, xadrez e canoagem. Ela se encantou com o pessoal que remava nas águas do Rio Jacuí, quis remar também, por brincadeira. E a brincadeira virou paixão. Em 2 anos, transformou-a em campeã brasileira de canoagem. Foi só o começo. Hoje, ela já contabiliza em torno de 60 medalhas e 10 troféus em competições nacionais e internacionais. As conquistas mais recentes, no último final de semana, em Curitiba, no Campeonato Brasileiro de Canoagem de Velocidade. 4 medalhas de ouro e 2 de prata. E mesmo com todas essas conquistas, a jovem atleta mantém o foco na necessária e constante superação que a profissão exige, mas sem perder a humildade e a consciência do quanto ela é referência e motivação para aqueles que também estão neste mesmo barco. Eu me sinto
realizada, assim, eu acho. Porque tu vê crianças como eu, aqui da Cristo Rei, começar onde eu comecei e ter sonho como eu tive, é muito bom. E ainda você ser referência. Vou chegar onde a Bruna chegou, vou ir melhor que ela, é muito bom pra mim. Porque eu me sinto bem, porque são pessoas como eu, como tenho a mesma dificuldade que eu sempre tive, que é entrar num barco, é fazer uma barra. E eu sempre falo, vai que dá, vai que você consegue. Não adianta você botar a culpa, não consigo, que muitas vezes muitos colocam. Sempre consegue, eu comecei aqui e muitas pessoas sempre falam, da Cristo Rei, é gente. Não, a gente é igual com todo mundo. A gente é simples, mas a gente olha onde eu tô, olha onde muitos podem chegar. Bruna tem orgulho de representar a Associação Cachoeira de Canoagem e Ecologia, de representar a cidade de onde ainda não teve o devido apoio. Destaca o amparo da Prefeitura, mas tem por mágoa a falta de patrocínio ao trabalho dela e de tantos outros atletas de diversas modalidades esportivas com potencial de campeões. Jovens que poderiam também compartilhar com ela da mesma sensação e orgulho que sente toda vez que sobe ao pódio e vê a bandeira do Brasil subir por causa do trabalho, esforço e empenho dela. Nossa, é assim, tu chegar no topo e tu ver a tua bandeira subindo ali e o hino tocando é muito emocionante, é tipo dever cumprido de tudo que você passou, porque canoagem, o treinamento é muito forte, o treinamento ele é 100%, você muda o seu corpo, você muda tudo. É realizar um sonho, é estar lá em cima, você vê que tudo valeu a pena, todo sofrimento, tudo vale a pena. Eu acho que representar o Brasil para mim é o melhor. É garra, é força, é dedicação. Tudo que eu passei na vida, tudo que a minha família passou, eu tô ali em cima representando todo mundo aqui de Cachoeira, representando a minha família. Então, para mim, é muito bom, muito bom. Patriotismo bate forte? Muito. Eu não tenho nem palavras para dizer assim, quando eu tô lá no topo, tô cantando meu hino, eu lembro de tudo que eu passei aqui. Não tem palavras, é muito emocionante, é muito forte. E esse sentimento forte de orgulho pelo que conquistou, mas também de orgulho pela cidade, estado, pelo país que ela representa, que a Bruna faz questão de, no dia 7 de setembro, retornar à Cachoeira do Sul e participar do desfile cívico. Ver a filhinha Isabelle desfilar e também mostrar que o orgulho e patriotismo que ela representa e sente vem do coração e está dentro de cada um de nós. 7 de setembro, a gente tem que estar lá. É o nosso Brasil, é a gente tem que mostrar para todo mundo. E eu venho sim, vou vir só pro 7 de setembro para ver minha filha desfilar, para eu desfilar junto com a canoagem, para reforçar, para mostrar que a gente está ali, a canoagem existe. A gente desfila muito para isso, para mostrar que a gente existe, que a gente está aqui, que a gente precisa muito de ajuda ainda. Que o Brasil precisa dessa canoagem. Que o Brasil precisa da canoagem. 7 de setembro, a gente tem que estar lá. É o nosso Brasil, é a gente tem que mostrar para todo mundo. Os desfiles de 7 de setembro este ano homenageiam em Cachoeira do Sul João Neves da Fontoura, em celebração aos 130 anos de nascimento deste personagem cachoeirense. Veja no quadro Minha Cidade. No Minha Cidade de hoje, nós vamos conhecer a trajetória de um vulto que dá nome a uma escola, a uma avenida e a um palácio. O vulto de que eu falo se chama João Neves da Fontoura e estamos diante do Palácio Legislativo que leva o seu nome, João Neves da Fontoura. Quem foi essa pessoa? João Neves da Fontoura é uma daquelas figuras ímpares da história de Cachoeira. Um homem a quem a cidade deve grandes melhoramentos.
um político de grande envergadura, que foi um político com projeção municipal, estadual e nacional e que promoveu grandes melhoramentos na nossa cidade. A João Neves da Fontoura, nós devemos uma cidade moderna que adentrou a década de 1920 com todas as melhorias que eram possíveis naquele tempo. João Neves da Fontoura nasceu em Cachoeira no dia 16 de novembro de 1887. João Neves da Fontoura nasceu numa família republicana. O pai, Isidoro Neves da Fontoura, era importante chefe político da cidade, chefe e fundador do Partido Republicano em Cachoeira. A mãe, Adalzija Godoy da Fontoura, era uma mulher do seu tempo, voltada para as lides domésticas e para a criação dos filhos. A formação de João Neves da Fontoura na escola se fez inicialmente em Cachoeira. Ele, inclusive, foi aluno da professora Cândida Fortes Brandão, com quem depois, mais tarde, na mocidade, teve desentendimentos por causa da política. Mais tarde, então, foi estudar em São Leopoldo, no importante colégio da época, o Ginásio Imaculada Conceição. De lá, ele saiu e foi cursar a Faculdade de Direito em Porto Alegre. Formado em 1909, com 21 anos, teve o título de aluno laureado. O que quer dizer isto? Um aluno que tirou a melhor nota em todas as disciplinas. Da Faculdade de Direito, ele já reservava um futuro brilhante na profissão que havia escolhido. Aluno laureado, então, da Faculdade de Direito, antes ainda de se formar, ele já conseguiu um emprego de promotor público em Porto Alegre. Começava assim a sua trajetória junto à advocacia e ao direito, profissão que ele desempenhou ao longo de toda a vida. Mas o dever político chamava, a efervescência política que ele trazia de família chamava-o para atender ao pai em Cachoeira. Voltou então, aconselhado por Borges de Medeiros, para sua cidade natal, onde precisava apoiar o pai nas suas iniciativas de administração do município. De volta a Cachoeira, João Neves, então, com 25 anos, casou-se com Iracema Barcelos de Araújo. Iracema Barcelos de Araújo era oriunda de tradicional família também de políticos de Cachoeira. Era neta do Davi Soares de Barcelos e filha do deputado estadual Antônio Antunes de Araújo. Com Iracema, João Neves da Fontoura teve 3 filhos, mas a sua vida familiar sempre foi muito submetida aos humores da política. Com saúde frágil também, João Neves tinha problemas pulmonares. Várias vezes ele teve que se afastar da cidade para tratar-se, principalmente no interior de Minas Gerais, onde, segundo a medicina da época e o seu médico particular, que era o Dr. Baltazar de Bem, o clima era melhor para tratar esses problemas de saúde. Então, nesse ir e vir entre Rio Grande do Sul e Minas Gerais, e nesse tempo de convalescença dos problemas pulmonares que tinha, João Neves abastecia-se de informações, abastecia-se de entendimentos da política nacional. E com o passar do tempo, João Neves acabou se transformando num pensador político muito forte e também desenvolvendo outra das suas características fundamentais. João Neves da Fontoura se transformou num literato, isso originado pela sua experiência de jornalismo ainda na juventude. João Neves da Fontoura, na literatura, se transformou em membro da Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira número 2 da academia. De volta a Cachoeira, João Neves envolveu-se definitivamente na política do município. Com Francisco Gama, ele ocupou então a vice-intendência do município. Francisco Gama, o intendente, tinha muitos problemas de saúde e muitas vezes tinha que se afastar da administração do município. Tanto foi que numa dessas vezes, o velho Chico Gama, muito doente, teve que entregar definitivamente a intendência nas mãos do jovem João Neves da Fontoura.
João Neves, então, seguiu as obras iniciadas por Francisco Gama e promoveu uma verdadeira transformação urbana em Cachoeira. As obras tocadas por João Neves da Fontoura foram excepcionais. Ele dotou a cidade de uma rede de distribuição de água e esgotos, concluiu as obras da segunda hidráulica, inaugurando o Chateau e a Praça Borges de Medeiros. Só essas duas obras já dão a dimensão da imponência do trabalho desenvolvido naquela época. Cachoeira, em 1925, se tornou uma das cidades mais modernas do Rio Grande do Sul. Distribuindo água e esgoto, foi preciso também distribuir calçamento pelas ruas onde passaram essas redes. E com isto, João Neves preocupou-se em calçar as principais ruas com paralelepípedos, inclusive a Rua 7 de Setembro, melhorar as praças e os jardins públicos. Cachoeira viveu entre 1925 e 1928 uma verdadeira revolução urbana. Em 1931, já tendo uma passagem pela Assembleia do Estado, João Neves da Fontoura recebeu uma das maiores honrarias da sua vida, segundo ele mesmo. A Escola Complementar de Cachoeira, criada em 1929, passou a partir de 1931 a se chamar Escola Complementar João Neves da Fontoura, nome que carrega até hoje, apesar das modificações sofridas na nomenclatura da escola. João Neves da Fontoura deixou registrado num dos livros da escola que esta foi uma das maiores honras que recebeu. João Neves da Fontoura foi um grande político, teve um envolvimento muito grande na política nacional, foi companheiro de Getúlio Vargas, vice-presidente do Estado, tendo Getúlio na cabeça, foi também opositor político de Getúlio Vargas, uma das grandes lideranças da Revolução de 1930, fez história na política, fez história na literatura e era um homem eloquente. Cachoeira do Sul, sua terra natal, soube homenageá-lo com uma escola, com o Palácio Legislativo e com a Avenida João Neves da Fontoura, que dá ingresso a todos que entram em Cachoeira do Sul. E neste ano de 2017, João Neves da Fontoura é o grande homenageado do município na Semana da Pátria. Com esta rápida trajetória de João Neves da Fontoura, encerramos o Minha Cidade de hoje. Até a próxima, quando, quem sabe, desvendaremos outra grande história da nossa cidade. O NT Sul faz uma rápida pausa para o intervalo. E a seguir a gente fala sobre o orgulho brasileiro. Afinal, o que celebrar em 7 de setembro? E ainda a história do ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira, João Pedro Paz, na Segunda Guerra Mundial. Ele relembra os horrores da guerra e um amor em meio ao conflito. A história virou tema de música. O NT Sul volta já. Amanhece, eu vejo o sol entrar. Lá se vai a madrugada. Já não vivo mais eu. O Senhor me visitou e hoje sou sua morada. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus nos conduziu no passado.
Os 195 anos de independência do Brasil estão sendo comemorados hoje, mas aqui em Cachoeira do Sul, a data que colocou diversas bandas em grandiosos desfiles do 7 de setembro deixou de ser motivo de orgulho para muitos, como mostra a reportagem. Você acha que as pessoas estão menos patriotas? Sim, com certeza. Mudaram suas atitudes no seu entendimento? Sim, eu acho que com a política do Brasil, do jeito que está, do jeito que se tornou o país, eu acho que as pessoas nem lembram muitas vezes de 7 de setembro. Se você fosse convidado a vestir verde e amarelo e ir para as ruas desfilar? Com certeza eu faria, mas mais pelas cores do nosso Rio Grande do que pelo Brasil. Acho que é questão de cidadania, né? Antigamente existia muito mais sentimento patriótico do que hoje, né? Hoje eu não sei o que significa a independência do país para as gerações mais jovens, né? Mas, na minha opinião, é uma questão de cidadania e é muitíssimo importante. Aliás, quem implantou isso foi o Getúlio Vargas, tão mal falado na época, depois na época da ditadura, né? Mas acho importantíssimo, viu? Essa é a minha opinião. Se hoje o senhor fosse convidado a ir às ruas desfilar, aceitaria o convite? Olha, provavelmente sim. Eu penso que não é mais como era antes, né? Pelos nossos políticos, pelas coisas que estão acontecendo, eu acho que vai perdendo até a pátria, né? As pessoas vão se desiludindo, digamos assim. Mas eu tenho esperança ainda que possa melhorar, por eles, né? Pelos pequenos. Os pequenos. Se você hoje fosse convidada a desfilar ao lado do seu filho, aceitaria o convite? Aceitaria, porque se não é se a gente não continuar tentando, daí que a coisa desanda mesmo, né? Agora tá muito ruim porque não tem mais essas marchas, né? Não, os colégios não querem sair mais, por que será? Pois é, isso aí que é a pergunta, né? O que o senhor acredita que fez as pessoas mudarem? Pois é, as pessoas acho que acharam tudo fácil, né? Deixaram por isso mesmo. Talvez por falta de incentivo nas próprias escolas. No meu tempo, a gente era bem incentivado a isso, né? Então, eu acho que as escolas começaram a não incentivar mais. E se hoje fosse convidada a desfilar no dia 7? Não sei se eu desfilaria. Em comparação aos anos anteriores, a maioria das pessoas já não acompanham tanto mais, né, a cultura. Cada vez menos patriotismo, né? Com essas bandalheiras e roubalheiras que há no país, as pessoas estão deixando de ser patriotas, né? E com razão, né? Você acha que não tem a vontade realmente de vestir o verde e amarelo e ir para a rua? Não tem, porque aqui a gente trabalha lá para cima para eles roubarem de nós, né? Se o senhor fosse convidado a ir à rua e desfilar, aceitaria? Se fosse para um protesto contra o nosso governo, lá iria mas com muita vontade mesmo iria, tá? Era um dia maravilhoso que todo mundo fazia questão de desfilar e agora está meio difícil, né? As escolas tem umas que não vão e na minha época ia que chegava passado meio-dia. Então menos patriota. Antigamente dava um incentivo, né? As escolas quase todas participavam, hoje em dia o pessoal não quer mais participar de nada. Devido só ao contexto, mas também eu acho que as escolas, os pais e governantes foram tirando, né, das cadeiras, principalmente moral e cívica, né, civismo. Então não tem assim, se os jovens não foram preparados para isso, eles não acham graça de desfilar. Até porque antes a gente marchava, né? A lembrança desta simpática senhora tem uma explicação. Quem foi estudante na época do Estado Novo entre 1937 e 1945, ou da ditadura militar entre 1964 e 1985, dificilmente escapou de participar do desfile como atividade escolar. Foi a partir de 1969 que as disciplinas de educação moral e cívica, organização social e política do Brasil e os estudos dos problemas brasileiros surgiram no currículo escolar. O aluno tinha o direito de perguntar, o aluno tinha o direito de discordar, na verdade, de todo um conteúdo que vinha logo depois, inclusive, da ditadura, porque as aulas que eu dei foi de 86 a 91, 92, um período pós-ditadura, onde muita coisa se questionava, de um período do militarismo, agora para um período em que se buscavam muitos diretas já, o direito da eleição, o direito de se criar os sindicatos, o direito dos estudantes
fazer os seus grêmios estudantis, os seus centros acadêmicos, que até ali não existiam. Hoje empresário, o professor fala dos prejuízos da retirada das disciplinas. Nós éramos muito mais conscientes sobre o amor à pátria. Eles tiraram, na verdade, do professor a condição do professor interferir em processos eleitoral. Se tivesse continuado essas disciplinas, nós teríamos eleitores muito mais conscientes, muito mais críticos e certamente não teriam elegido os que estão aí hoje. Voltamos para os dias de hoje. Nesta escola municipal, o som é da banda. A diretora e a vice contam que os instrumentos foram comprados em 2011, mas que manter os ensaios durante todo o ano é tarefa difícil. A nossa maior dificuldade é ter um monitor, né, para a banda de tempo integral, né, como o Baltazar tem o Luciano, né, e aí os instrumentos estragam, né, não tem aquela manutenção necessária, falta uma pessoa responsável para trabalhar com os meninos durante o ano inteiro, né, essa é a nossa maior dificuldade, que a gente conta com o projeto do Mais Educação, né, para ter um monitor, para dar continuidade à banda. E também a questão dos alunos, né, que eles saem da escola, eles entram no 9º ano, depois eles saem da escola e recomeça tudo o trabalho de novo, né? Então trabalhar com banda é muito difícil. Nós tínhamos um sonho, né? Nós adquirimos instrumentos, nós adquirimos uniforme, mas nós precisamos ter essa continuidade, uma pessoa integralmente para a banda da Escola Dora Abreu, para que a gente não perca esse sonho. Durante 2 meses, o Matheus está aqui na Escola Dora Abreu ensaiando com os alunos uma vez por semana. Um trabalho que começou do zero, só para o desfile. Para mim foi um desafio bastante difícil, porque a capacidade que eles têm e o tempo curto que eles têm é um desafio enorme. Eu vim com bastante material, planejamento, fiquei no Exército 8 anos, e aí eu, com as minhas amizades que eu tenho de lá, eles estão me ajudando bastante para trazer tudo de melhor e de mais prático e simples para esse pessoal, que eles têm um mínimo de contato com o instrumento. Para nós está sendo uma alegria, porque eu estou tendo meu primeiro contato em frente de uma banda, fui sempre componente. O Matheus recebe do programa Mais Educação cerca de R$250 por mês para estar com os 24 alunos uma vez por semana. Infelizmente a banda já era para estar tocando, né, em eventos, né, mas como a gente não tem essa pessoa conosco o tempo inteiro, então fica muito difícil. E a gente tem tudo para, né, dar show, né? A gente já participou do Festival de Bandas, né, mas infelizmente como não tem essa sequência, a banda da escola ela se limita apenas ao 7 de setembro. Né? E não era essa a nossa intenção, gostaríamos que os meninos estivessem tocando, né, frequentemente nas atividades sociais da cidade, né, mas infelizmente nós nos detemos apenas no 7 de setembro. Um dos cachoeirenses que mostramos no início da reportagem compartilha uma lembrança. Eu sou daquela época que tinha aquela banda marcial, que nós descíamos às 7 ali, nós próprios membros da banda, né, a gente chegava a se arrepiar de ouvir aquelas músicas. Hoje em dia não existe mais, né? Não tem o mesmo significado para o senhor? Eu não sei se porque naquele tempo nós éramos crianças, adolescentes, e a gente, eu acho que tinha mais amor na pátria, né? Não tinha essas decepções que nós temos hoje em dia. Eles já se e voltamos ao passado novamente. O Na Minha Época também está na boca do seu Amailde. Ele que hoje integra a diretoria da banda marcial gonçalvense relembra a fundação, quando estava no ginásio e teve a ideia. Uma regra para integrar a banda na época era ser aluno do Colégio Marista Roque. Tinha uma maneira dos professores, né, cobrarem dos alunos, né, e tu não tinha como não ir nos ensaios, como não participar. Uma vez que tu entrou, tu tinha que ir até o fim, né? A banda, que nasceu dia 13 de agosto de 1965, encerrou as atividades 20 anos depois. E para surpresa, em 2004 surgiu com uma nova formação por ocasião dos 80 anos do colégio. E de lá para cá, não pararam. Aí fizemos aquele desfile do dia 7 e o que aconteceu? Todo mundo resolveu, os velhos, a continuar isso aí, né? Nós resolvemos partir para os festivais, né? Nós já vamos agora para esse ano no 11º Festival Estadual de Bandas Marciais, onde nós mandamos convite para as bandas, em torno desse último festival que nós tivemos aí
teve praticamente 22 bandas, né? Veio banda de Triunfo, banda de Caxias, veio banda de Gramado, Caçapava, Santa Maria. Nós tivemos aí praticamente mais de 800 músicos. Se tu perguntar para todos aqueles que desfilam, poucos querem desfilar. Muito poucos querem desfilar. Vão desfilar porque a escola vai, eles fazem disto uma festa, um momento de lazer, mas não há a consciência do que significa o 7 de setembro. O que significa para ti ir à rua? O que significa tocar nesse 7 de setembro? Tocar é bom. Representar o país? Representar a escola também, daí é bom. Significa bastante. Tipo... sei lá. Não sabe? Não. Significa alguma coisa boa. Mas não sabe exatamente o quê? Não. Tá certo. É um desfile das escolas, a gente está tentando representar nós. Cada escola, cada uma das escolas vão tocar, se representar. Representa a festa? Sim. Ninguém vai lá vibrando com este país, muito pelo contrário. E também não vai ninguém lá contestando ou criticando e de forma sadia, buscando, na verdade, um outro caminho. Há uma grande festa que não se sabe para quê. E agora uma história da Segunda Guerra Mundial, conflito que envolveu os países mais poderosos do mundo. Você vai conhecer o ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira, João Pedro Paz, que lutou em campos de combate na Itália. Ele relembra os horrores da guerra, que deixou mais de 50 milhões de mortos. No dia 1º de setembro de 1939, as forças nazistas alemãs de Adolf Hitler invadiram a Polônia com o apoio de Mussolini, dando início à Segunda Guerra Mundial. Hitler promete guerra total a todos os que se opõem ao nazismo. O Brasil passou a participar do conflito a partir de 1942. Na época, o presidente da República era Getúlio Vargas. Desde o início do conflito, o Brasil assumiu uma posição neutra na Segunda Guerra Mundial. Porém, esta posição de neutralidade acabou em 1942, quando 16 embarcações brasileiras foram atingidas e afundadas por submarinos alemães no Oceano Atlântico. Em 22 de agosto, o governo brasileiro reconhece estado de guerra com a Alemanha e a Itália, e nesta data inicia a então participação brasileira na guerra. O staff brasileiro contou com um total de 25.445 soldados enviados ao fronte. Na batalha, o Brasil contabilizou 443 baixas e cerca de 3.000 feridos. Em meio a esses heróis brasileiros, conhecemos João Pedro Paz, nascido em 29 de novembro de 1922 na cidade de Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul. Adotou Cachoeira do Sul como cidade do coração e aos 17 anos iniciou sua trajetória militar. O meu nome é João Pedro Paz. Sou filho de Cachoeira do Sul e na época fui convocado pela Força Expedicionária Brasileira para lutar no Teatro de Operações Bélicas da Itália na Segunda Guerra Mundial até o final da vitória, 8 de maio de 1945. Seu João, o senhor viveu até os 17 anos na cidade de Cachoeira do Sul. Depois disso aí, como é que começou a sua história militar? Tinha sido convocado. E essa convocação eu me apresentei em Porto Alegre, na circunscrição daquela época do Terceiro Exército, onde hoje é o Museu Militar. Dali, eles me mandaram para Santa Maria,
para servir do 7º Regimento de Infantaria, que o qual não existe mais. De Santa Maria, foi incluído na 5ª Companhia, comandada pelo nosso inesquecível comandante da companhia, que era o Manuel da Graça Lessa. Embarquemos para o Rio de Janeiro, de Santa Maria para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, nós fomos acantonados na Vila Militar, no morro chamado Morro do Capristânio, onde estava concentrada toda a Força Expedicionária Brasileira, uma divisão de 25 mil homens. De lá, nós embarcamos para até o Cais do Porto, do Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro, nós seguimos em embarcação no famoso transporte de guerra General Mengs, com 5 mil homens a bordo. Uma carta recebida, entregue ao comandante do navio, para seguir em direção à África, desembarcar na África. Mas para dar uma pista falsa ao inimigo, que estava nas proximidades. Depois de 5 milhas, foi aberta essa carta e dizia o seguinte: desviar da rota e desembarcar em Nápoles. Na chegada dos brasileiros à cidade de Nápoles, na Itália, eis que Hitler usa uma frase que muita gente usa, mas não conhece sua origem. Por que surgiu esse jargão da cobra fumar? Pouca gente sabe, mas oficialmente quem criou essa foi o próprio Hitler, que declarou que era mais fácil a cobra fumar que os brasileiros desembarcassem da África ou em Nápoles. Aí começou. João Pedro Paz lembra com riqueza de detalhes todo o trajeto percorrido pelos combatentes, o nome dos generais que comandavam as tropas e o número de soldados que estavam na linha de combate. Desembarcamos de Nápoles, aqui viemos aqui na Alexandria, Turim, aqui foi a junção das tropas, no fim da guerra. Aqui é Staffoli. Daqui nós seguimos, recebemos ordem para a famosa divisão blindada, comandada por 2 generais, um general italiano e um general alemão. O alemão era Otto Fretter Pico e o italiano, general Carboni, comandante dessa famosa divisão que foi comandada na África pelo marechal de campo Erwin von Rommel, na África ainda, essa divisão. E ela foi escapando desde a África, que ficava do outro lado, e foi fugindo e sendo atacada por 3 exércitos. Veja bem, o exército do Montgomery, do marechal de campo Montgomery, à direita. O exército são 25 divisões. Veja bem, nós tínhamos uma divisão só. 25 divisões do marechal de campo Erwin Rommel. No meio tinha o 5º Exército com 25 mil homens, também, incluindo a Força Expedicionária Brasileira no meio. E à direita tinha a famosa 3º Exército do famoso general Patton. Especializado em tiros de longa distância, João Pedro Paz recebeu ordem vinda do capitão da 5ª Companhia, Manuel da Graça Lessa, e junto com os militares brasileiros, abriu fogo contra uma divisão alemã. O militar brasileiro relata que nesse dia serviu inclusive de isca para atrair os adversários europeus. Daqui recebi ordem do nosso comandante da 5ª Companhia, que era o capitão Manuel da Graça Lessa, que comandava a companhia, destacou 2 pelotão para seguir, para fazer parte especial, porque eu fiz o curso de atirador de elite. O meu fuzil era um fuzil Springfield de ponto .30, que alcançava 800 metros de distância e até um avião derrubava. E eu fiz um curso no Exército Americano para poder exercer essa função. Como eu era especializado, me mandaram para participar desse ataque. Chegou a bater algum avião utilizando o fuzil?
Não. Aí foi o seguinte, eu recebi ordem, na hora do ataque, às 22 horas da noite, me mandaram ir 200 metros e parar. 200 metros da frente e parar, no portão unitário. E eu não sabia o que aqui é, não tudo é secreto. Aí eu parei, fiquei de bobeira. E eu estava servindo de isca, não era de bobeira, não. Depois que eu fiquei sabendo. 2 de maio de 1945. Veio o cessar-fogo e após o embate contra os alemães, finalmente o fim da guerra foi declarado com o hasteamento da bandeira branca. E atenção, boletim extraordinário. As tropas alemãs acabam de se render. É o fim da Segunda Guerra Mundial. Foi quando cessou fogo. Cessou fogo e cessou para o que está acontecendo? Foi quando nós foram aumentando, eram as ambulâncias, já atravessou a linha gótica, General Kuhn com a bandeira branca, e logo atrás vinha centenas de ambulâncias e caminhões e material bélico e a força expedicionária, e logo atrás vinha 2 generais. Aí recuei, não vi mais nada. Eu voltei para o meu pelotão e de lá voltamos para a nossa unidade de origem, que era Stafford. A Segunda Guerra Mundial terminou às 23 horas e 1 minuto do dia 8 de maio de 1945. Mas esta data marca o início de uma história de amor que está gravada na mente e no coração de João Pedro Paz e Iole Tredse. E quando o navio zarpou, que em direção ao Brasil, eu fiquei na... Esse foi o momento mais triste da minha vida. Foi a saudade, porque eu tinha certeza que eu nunca mais ia ver ela. A seguir, poucos meses após o primeiro encontro entre João Pedro Paz e Iole Tredse, a tropa brasileira deixa a Itália e o soldado retorna à sua pátria, jurando que voltaria para casar com a italiana. Mas na mente, a certeza de que nunca mais veria Iole. Você vai ver o que aconteceu depois do intervalo. Em meio às crises desta vida, vivemos em uma busca constante por segurança. Onde encontrar a satisfação para as nossas reais necessidades? Nos investimentos? No mercado financeiro? O dinheiro, tão cobiçado pelo homem, é efêmero, passageiro e enganoso. Conduza sua família ao conhecimento da Palavra de Deus. Confie em suas promessas. Você encontrará uma âncora segura para a alma e sentirá paz e esperança. Existem muitas formas de traduzir esperança. Uma delas é colocar em ação o amor ao próximo. Apoiar uma causa, cuidar de quem precisa e oferecer tempo e recursos são apenas algumas das muitas maneiras de viver o amor de Deus. É por isso que o projeto Anjos da Esperança apoia o programa Fé em Ação, para que mais pessoas se sintam tocadas para servir. Seja um anjo da esperança. Ligue 0 operadora 12 2127 3030 ou acesse o nosso site.
Sou Anjo, sou Novo Tempo. O NT Sul já está de volta e você vai ver agora o desfecho da história do cachoeirense João Pedro Paz na Segunda Guerra Mundial. Com o final do conflito, ele precisou voltar ao Brasil e deixar sua então namorada na Itália. A história virou tema de música. João Pedro e Iole Tredici Paz comemoraram no dia 1º de julho 70 anos de casamento. Um amor que surgiu em meio à guerra e transcende o tempo. A Segunda Guerra Mundial terminou oficialmente no dia 8 de maio de 1945, livrando a Europa e o mundo de um terrível momento de sua história. O movimento que culminou com o fim da Segunda Guerra Mundial teve a consolidação das tropas anglo-americanas e o suicídio de Adolf Hitler em 30 de abril. Depois da morte do líder alemão, seu sucessor, o almirante Karl Dönitz, determinou o fim dos combates contra os soviéticos e os anglo-americanos. Em meio à tristeza da guerra que ceifou a vida de milhares nos combates, eis que nasce uma linda história de amor que já dura quase 80 anos. João Pedro e Iole, então com apenas 17 anos, conheceram-se em um baile vespertino num local chamado Cinema Garibaldi, na localidade de Pescia, na Itália, em março de 1945. Com lágrimas nos olhos e já no Brasil, o atirador de elite João Pedro Paz conta aos amigos ter deixado na Itália o grande amor da sua vida. Mesmo depois de tanto tempo, o ex-pracinha conta com emoção como foi deixar a amada na Itália e ter de voltar para o Brasil sem o grande amor da sua vida. Tinha a polícia do exército dos dois lados para fazer o cordão, para não deixar o povo invadir, para poder entrar no navio, porque o povo ficou muito estimado, muito conhecido da Itália. Então, eles tinham uma polícia especial para não deixar se aproximar. E ela, de longe, eu enxerguei ela, que acompanhou, foi até Nápoles para nos acompanhar. E eu enxerguei ela de longe, mas não podia nem chegar, nem abanar não podia, porque estava de longe, não podia se aproximar. E quando o navio zarpou em direção ao Brasil, eu fiquei lá. Esse foi o momento mais triste da minha vida. Foi a saudade, porque eu tinha certeza que eu nunca mais ia ver ela. Na chegada ao Brasil, os heróis da guerra foram homenageados no extinto Cassino da Urca, no Rio de Janeiro. E eis que surge um cantor chamado Vicente Celestino, o qual João Pedro não conhecia, questionando o porquê ele estava triste em meio a um ambiente tão alegre. No Cassino da Urca, isso pouco sabe dessa história. Chegando no Cassino da Urca, estava uma grande festividade da recepção pelo Getúlio Vargas. Estavam as altas autoridades do Cassino da Urca. Não sei se viram falar, não existe mais esse cassino, mas era um salão de grandes recepções e só recebiam altas autoridades. E Vicente Celestino estava assistindo lá, mas eu não sabia. Estava assistindo a festividade, mas ele não estava na mesa. Ele fez a parte dele, a parte artística, todo mundo alegre, todo mundo feliz. E ele começou a conversar com todos os plebianos, assim, mas não sabia que era Vicente Celestino, nem imaginava que era ele. Ele conversando com um com o outro sobre a Itália, sobre a guerra. E eu estava triste, assim, com a cabeça baixa, assim, e ele olhou para mim, Vicente Celestino, olhou para mim e diz assim: e você, para estar tão triste, o que houve contigo? Olha, estou triste mesmo. Estou tão triste porque eu deixei uma namorada na Itália e tenho certeza que eu nunca mais vou ver ela. Tenho certeza absoluta que eu nunca mais vou ver ela, porque nós fomos lá brigar com a nação inimiga. Ele perguntou para mim, por que não veio com ela?
Não podia, porque como é que eu trazer? Pois era nosso inimigo. E ele fez uma porção de perguntas que ele fazia para mim, estou impressionado sobre essa moça que eu conheci. E eu fui contando para ele, ficou por isso mesmo. Daí uns 5 ou 6 meses, eu vi pelo rádio, a canção A Minha Gioconda. Partindo para a Itália, transformou-se num guerreiro. 3 meses após a volta ao Brasil, Iole lhe enviava uma carta dizendo que estava grávida. Os dois casaram-se por procuração, ele em Porto Alegre e ela em Pescia, na Itália. Meses depois, Iole atravessou o Atlântico e chegou ao Brasil trazendo nos braços o filho Pedrinho, que morreu com apenas 12 anos de idade. Eu preciso fazer 2 perguntas para o senhor ainda antes de a gente terminar. Primeiro, como é que foi o seu reencontro com a Iole? O que o senhor sentiu na hora que o senhor viu ela de novo na sua frente? Olha aqui, o que é que eu senti? Aqui foi no início, uma saudade imensa, ligadores quando eu queria me matar, do tempo que eu contei para o Celestino. E aqui está a chegada dela. 29 de outubro de 1946. Exatamente. Aqui foi quando... Esse é um dia que o senhor nunca mais esquece. Esse dia eu estava trabalhando para provar, esse aqui é a prova. O Davi chegou adiantado. Ela chegou um dia antes e não tinha ninguém no cais para esperar. Então o que ela fez? Pegou um táxi e os jornalistas ficaram lá de boca aberta, ficaram sabendo. Aí me avisaram, eu estava trabalhando, olha, sua esposa chegou, está aqui em casa, está aqui. Aí eu saí correndo e fui lá, cheguei para abraçar meu filhinho pela primeira vez. João Pedro Paz, hoje com 96 anos, conta que jamais imaginou viver algo tão intenso em sua vida. Nunca pensou também que sua história inspirasse uma música tão famosa como Mia Gioconda. Nos falta uma costela que encontramos num segundo. Em meio a tantas emoções e já finalizando o nosso papo, João Pedro Paz faz uma confissão, que aceitou ir à guerra por um motivo. Se o senhor tivesse que passar tudo isso de novo, o senhor passaria? Passaria. Tudo de novo. Algum motivo especial para tudo isso? Foi essa paixão assim incrível que me levou. E engraçado que olha, é uma pergunta interessante, porque eu já vou dizer, eu tive um assunto particular, que nessa época, aos 17, 18 anos, que eu não quero citar, eu me alistei para morrer na Itália, depois que veio a convocação, antes de alistar que veio a convocação. Eu queria morrer na Itália. Algum motivo especial para isso? Não posso contar. Eu fui para morrer na Itália. E hoje já penso diferente, eu faria tudo de novo. Mas para viver. Para viver. Não para morrer, vivia para viver, exatamente. Vejamos o destino de um pracinha brasileiro, partindo para a Itália, transformou-se num guerreiro. E lá muito distante, despontar o amor sentiu, e disse estas palavras a uma jovem quando a viu. Italiana. Um dos grandes símbolos de um país é o seu hino nacional. No Brasil, num passado recente, o hino já foi bem mais valorizado. O que acontece é que as pessoas já não sabem mais a letra. Nossa equipe fez um teste nas ruas de Cachoeira do Sul. Bom, gente, eu estou aqui no estúdio do NT Sul e a nossa produtora, Thelma Tomás, está produzindo um material especial. A gente, na verdade, está produzindo um material especial para o dia 7 de setembro, contando um pouco da história, as festividades, toda a cultura que envolve o dia 7 de setembro. E eu acho que uma das coisas interessantes nessa vida de repórter é justamente pegar as pessoas desprevenidas. Já que foi a Thelma Tomás que me colocou a Gabriela e colocou a Lena Caetano nessa situação, agora eu quero saber se ela também sabe cantar o hino nacional. Eu vou começar cantando um pedacinho
E você continua. Vamos lá. Certo? Vamos lá. Deitado eternamente em berço esplêndido. Ao som do mar e a luz do céu profundo, fulgura as obras e o florão da América, iluminando o sol do novo mundo. Passou no teste. Gabi, e aí, Gabi? Que? Vai. Vamos cantar? Vamos fazer um dueto de dois. Um dueto de dois. Olha que legal. Pode ser? Posso começar e você termina? Brasil de um sonho intenso, um raio vívido. De amor e de esperança a terra desce. Aí, ó. Agora eu quero ver, sabe o quê? Se você aí na rua também sabe cantar o hino nacional. Queremos te fazer um desafio. Eu vou começar cantando o hino nacional brasileiro. E aí, continua pra gente, pode ser? Vamos tentar. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Vamos tentar outra parte. Ó pátria amada. Idolatrada. Salve, salve. Por favor, um trechinho do hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. De um povo heróico e bravo retumbante, ao som Ai, não consegui. O senhor poderia cantar um pedacinho do hino nacional brasileiro? O senhor sabe algum trechinho? Cara, eu não sei. Não? Não. Nem abertura? Ouviram do Ipiranga as margens? Só isso, Vila do Ipiranga. Gigante pela própria natureza. Desvelo. Ai, a gente até já se esquece. A mãe sabe? Ah, não sei muito, não. Ah, não. Deitado eternamente. Não? Não. O iniciozinho. Filha do Ipiranga, as margens plácidas, de o povo herói do vado retumbante. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido. Moça, canta um pedacinho do hino nacional pra mim, hino nacional brasileiro. É. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos. Terra adorada. Apertou agora. Então, um trechinho do hino nacional brasileiro, o senhor lembra? Não? Obrigado. É? Tá complicado. Nem o trechinho? Nem o trechinho. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Não sei. Ouvira do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico brado e retumbante. E o sol da liberdade em raios súzidos brilhou no céu da pátria desse instante. Superior dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. O NT Sul especial deste feriado de 7 de setembro fica por aqui. Outras notícias em novotempo.com/NTSul. E nós fechamos esta edição com um trecho do hino nacional brasileiro interpretado pelo cantor cachoeirense Marcos Veledo. Uma ótima tarde para você. Tchau. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braços fortes. Em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso.
Se o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil é do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo as mães, gentil, pátria amada Brasil.